E aí, tudo bem? Vamos tratar dos aspectos processuais e penais do nosso ECA, hoje de forma mais específica do capítulo da prevenção. Sugiro que você pegue o seu ECA, que você pegue um código, abra o site do Planalto ou algum aplicativo no celular, tá? Para que você possa acompanhar essa aula bem direitinho. Você vai ter que dar algumas pausas para ler o artigo de lei em si. Eu vou te trazer já filtrado, já selecionado, já bem alinhado o que é mais relevante para ti, mas você vai ter que fazer a tua parte, nem que seja com uma leitura superficial, beleza? A prevenção no ECA começa lá no artigo 70, mas eu chamo a tua atenção para a inclusão do artigo 70A, por força da lei Henri Borel, né, a lei 13.010, tá, se eu não me engano, de 2014, e o novo artigo 70B. Esse em específico não vou ler para ti, para que seja mais otimizado, mas dá uma pausa e lê com atenção esse slide, tá? Artigo 70A, incisos 3, 4, 5 e 6, pausa de novo e lê, certo? Inciso 11, 12 e 13, pausa de novo e lê, sem papo pro meu lado, apenas vai lá e lê, faz parte, né? E bora continuar. Artigo 70B. Esse foi incluído pela lei Henri do Borel em 2022. Esse eu vou ler contigo, que é relevante, e eu quero que você ouça também uma voz te falando dele, tá? Artigo 70. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas da saúde e da educação, além daquelas às quais se refere o artigo 71 da lei, entre outros, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de crime praticado contra a criança ou adolescente. Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo as pessoas encarregadas, por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação, do cuidado, assistência ou guarda de criança e adolescente, punível na forma do estatuto, o injustificado retardamento ou omissão culposo ou doloso, tá bom? Então, entidade pública e privada que atua na área de saúde e educação tem que saber reconhecer qualquer tipo de violência, qualquer tipo de crime ou suspeita de crime praticado contra criança e adolescente. É isso que está falando aqui o nosso artigo 70B, e você, claro, já deve fazer a ligação aí com o menino Borel, né? Avançando. Agora a gente já vai entrar na prevenção especial, no artigo 74. Eu sempre vou te falar o artigo da prevenção, né? E vou te falar a punição dada ao descumprimento daquele artigo. Já fiz essa seleção para ti bem completinha. Artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos. Esse é o nosso tema. Informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. O descumprimento daquilo ali, né? Então a gente viu no artigo 74, antes de falar do descumprimento, tá? Que as diversões e espetáculos públicos são regulados pelo Ministério da Justiça, de forma atual pelo Ministério da Justiça. E aí o Ministério da Justiça identifica a natureza e determina a faixa etária para as quais aquele espetáculo ou diversão é recomendado, tá? Então essas informações devem ser afixadas pelos responsáveis pela promoção do espetáculo, da diversão, logo na entrada do local de exibição. Sei lá, um circo, né? Então tem que ter isso aí. A desobediência a esse artigo 74 configura infração administrativa, prevista nos artigos 252 e 253 do ECA. Você vai notar que o descumprimento de alguns comandos do ECA importam em infração administrativa e outros importam em crime. Rapidamente você vai aprender a reconhecer. Eu também vou te passar essas dicas, tá? Então, descumpriu o comando legal do artigo 74, vem para o artigo 252 e para o artigo 253 da mesma legislação. Artigo 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição
informação destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Pena, multa de 3 a 20 salários de referência e aplica o dobro em caso de reincidência. Artigo 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou qualquer representação ou espetáculo sem indicar o limite de idade a que não se recomenda. Você vê que a gente assiste o filme aí na tela quente, sempre aparece lá, né? 12 anos, 14 anos, 16 anos. Se não cumprir aquilo ali, multa de 3 a 20 salários de referência, duplica em caso de reincidência e aplica de forma separada, se for o caso, à casa de espetáculo e ao órgão de divulgação ou publicidade. Então, se não for o filme na tela, mas se for um cinema, ferra quem? Ferra quem está divulgando e ferra o Cinemax, né? A própria empresa do cinema em si. Tá? Você viu que a pena aqui é uma multa e em caso de reincidência fica o dobro, né? Normalmente quando é isso aí é infração administrativa. Quando é crime é uma detenção, uma reclusão ou coisa do tipo, tá? Para avançar. A gente viu agora o 252 e 253, também é relevante a gente ver o 254, tá? Se liga um pouco ao tema de ainda diversão e de espetáculo. Por quê? Porque fala que toda criança, que todo adolescente tem acesso às diversões e aos espetáculos de acordo com sua faixa etária. E os menores de 10 anos somente podem ingressar e permanecer no local de apresentação quando acompanhado dos pais ou responsáveis, tá? Então, todo mundo pode entrar com o adequado à sua idade e o menor de 10 anos só entra com o responsável ou com os pais. Se o programa for transmitido em rádio ou em televisão, somente deve ser exibido, também deve ser transmitido no horário recomendado para aquele público, para o público infanto-juvenil, claro, sempre com finalidade educativa, artística, cultural, informativa, tá? E, óbvio, como a gente falou há pouco tempo, nenhum espetáculo pode ser apresentado sem que se anuncie, sem que tenha essa informação antes da transmissão sobre a classificação indicativa. E essa desobediência a isso aí importa também em infração administrativa prevista no artigo 254, que a gente vai ler agora. Transmitir através de rádio ou televisão espetáculos sem aviso de sua classificação. Pena, multa de 100 a 20 salários de referência, duplica em caso de reincidência e pode determinar a suspensão da programação inteira da emissora por até 2 dias. Então a tela quente foi lá, exibiu, vamos lá, sessão da tarde, né, que é 3 da tarde, sala de tarde, nem sei se não existe, mas exibiu sem colocar a classificação indicativa um filme de 16 anos. Aí foi lá e levou a multa. Começou a rescindir muitas vezes. O juiz pode suspender a programação da emissora inteira por até 2 dias, tá? Essa parte aqui em horário diverso do autorizado foi declarado inconstitucional pela DI 2404, mas o restante do artigo se mantém vigente, beleza? Artigo 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. As fitas a que alude este artigo deverão exibir no invólucro informação sobre a natureza da obra e faixa etária que se destina. Isso aqui ficou desatualizado, né, com o tempo, enfim, mas se aplica perfeitamente a DVD e a Blu-ray, tá? E a desobediência, essa obrigação aqui, não é mais fita, né, mas, enfim, não importa em crime, importa em infração administrativa prevista no artigo 256. Hoje é bem difícil ver locadora, né? Nunca mais eu vi. Mas as locadoras, por exemplo, de Fortaleza, todos nas fitas ou DVDs, aluguei muito DVD e Blu-ray, tinham o ano, né, pregado, às vezes não tinha na capa, eles pregavam com uma etiqueta, e nas que eu alugava especificamente, que era no posto de gasolina perto da praia, eles pediam a identidade, mesmo tendo o cadastro no sistema do cliente, e obviamente eu era de maior, né, mesmo alugando um filme de 14, 12 anos, eles sempre pediam a identidade. Porque estava filmando, né? Deve ter passado por algum problema. Então eu estava sempre tendo esse cuidado aí para não ser multado. Essa locadora em específico deve ter passado por algum problema, já que eles eram bem rigorosos, né? Um cara barbado, um cara meio de velho, e eles pediam identidade para alugar um filme de 14 anos, né? Enfim. Artigo 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente, ou seja, desobedecer aqui o nosso artigo, né, 77.
Multa de 3 a 20 salários de referência em caso de reincidência. A autoridade pode determinar o fechamento por até 15 dias, né? Uma coisa muito grave, enfim, é uma prevenção contra violência e abuso à criança e adolescente, tá? Artigo 78. Esse aqui você vai ler, certo? Eu só vou te destacar o mais importante, que o quê? Que o artigo 78 e o artigo 79 tratam das revistas e das publicações. Você dá uma pausa e lê sozinho. O que é relevante aqui? Que a embalagem de revista e de publicação que tenha conteúdo impróprio para criança e adolescente deve ser coberta quando tem imagem pornográfica ou obscena. E essa obrigação cabe à própria editora, não é o cara da banquinha, não. Então hoje ainda existe banca de revista, né? A locadora acabou, mas banca de revista tem muito ainda. Até porque tem as figurinhas, né? Que eles ganham muito dinheiro, mas vendem revista. Eu comprei uma revista antes de ontem, na Turma da Mônica, para minha filha. Então o que tem cena pornográfica ou obscena tem que ser tampado pela própria editora, tá? Já a revista e publicação que se destina ao público infanto-juvenil, não pode ter, não deve conter ilustração, não deve ter fotografia, não deve ter legenda, não deve ter anúncio de bebida alcoólica, não deve ter crônicas que se relacionem com bebida alcoólica, com tabaco, com armas e com munição, tá? Respeitando os valores éticos e morais da pessoa e da família trazidas pelo Estatuto, tá bom? O descumprimento dessas obrigações importa em infração administrativa, que está aqui no artigo 257. Também é infração administrativa, né? Você vê que tem multa e aquela ideia da reincidência pode apreender a revista ou a publicação. O artigo você lê aí, já te deu uma explicação bem breve sobre eles. Artigo 241A, aqui a gente ainda está nos temas, tá? De revista, de publicação, certo? Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informático ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Aqui ó, já é crime, né? Não está mais se falando em infração administrativa. Nas mesmas penas incorre quem assegura os meios ou serviços para armazenamento da fotografia, cena ou imagem de que trata o caput deste artigo, assegura por qualquer meio o acesso por rede de computador à fotografia, cena ou imagem que trata o artigo, e as condutas tipificadas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º deste artigo são puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço oficialmente notificado deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput desse artigo. Então, digamos que meu provedor aqui de internet, a BrisaNet, recebeu a notificação de só você tem que cortar o acesso a esse tipo de conteúdo. Ela não corta, ela incide também nas mesmas penas, né? A mesma tipificação, ela incide lá, tá? Então, aqui, em relação a esse crime, a gente tem que mencionar um julgado do STJ que trata da competência para o inquérito e para o processo em relação a esse crime de 241A, tá? Eu trabalhei no MP, na promotoria de infância e juventude, né? E tinha muito esse crime 241A, tá? Então, você tem que saber esse julgado do STJ aí, tá no informativo do STJ 603, informativo 603, até colocar aqui na tela do STJ, mas já vou te trazer um resuminho bem bacana. Se você ficar curioso, coloca no Google aí também assim, ó, CC 150.564 MG. Aí você vai ver mais completinho aí, tá? Enfim, a discussão aqui gira em torno da competência para o processo e para o julgamento do crime de divulgação de imagem pornográfica de criança e adolescente, artigo 241 do ECA, por meio do WhatsApp e chat no Facebook. Aí o que é que ficou definido, o que é que o STJ traçou? Diz que a competência para o processo, a competência para o julgamento, nesse caso, é em regra da Justiça Estadual Comum, ok? E só entra a Justiça Federal nas hipóteses em que se restar evidenciada a transnacionalidade do delito. Aí já usou o entendimento do STF. O que isso quer dizer? O STJ entendeu que o simples fato do delito ser praticado por meio da internet, da rede mundial de computadores, não evidencia a transnacionalidade do crime. Porque se levantou a hipótese de ser tipo assim, ó, tá na internet, né, é pela internet, então tem que ser Justiça Federal.
já que ninguém sabe aonde isso está passando, para onde isso está indo, né? Mas se a troca de mensagens, a troca de fotos se dá num ambiente privado, por exemplo, num grupo fechado de WhatsApp ou de uma pessoa para pessoa, ou seja, eu sei pontualmente quem é que vai receber aquela mensagem, quem é o destinatário, não há que se falar em transnacionalidade. Então, traz a competência para a Justiça Estadual, tá? Então, para ser competência da Justiça Federal, tem que apontar que essa divulgação se deu em um ambiente virtual de sites acessível a qualquer pessoa fora do país, né? Fora do Brasil, em qualquer lugar do planeta. Então tem que ser no site. Então, sei lá, um site que o cara tem lá e coloca vídeo pornográfico, tá aberto a qualquer pessoa do mundo inteiro. Aí esse sim é Justiça Federal, tá? Não precisa nem comprovar que teve algum acesso estrangeiro, mas se é possível ser acessado por estrangeiros, Justiça Federal. Se foi numa mensagem privada no WhatsApp ou num grupo de WhatsApp em que se comprova que só tinha números brasileiros dentro, não se evidencia essa hipótese do estrangeiro, fica na Justiça Estadual. Tranquilo? Artigo 80, tá? Antes da gente ler esse artigo 80 em si, a gente tem que saber o quê? Que não é permitida a exploração, a entrada de criança e adolescente em estabelecimento que explorem bilhar, sinuca, né, congêneres de bilhar, sinuca ou qualquer coisa do tipo. Ou em casa de jogos, mesmo que esteja acompanhado dos pais, mesmo acompanhado dos tutores, mesmo acompanhado dos guardiões, tá? Então aquele barzinho que você já viu, eu já vi algumas vezes, você tá no barzinho, aí tem lá um casal, né, jovem com um filho de 6, 7 anos na mesa, jantando, normal, e naquele bar tem sinuca, naquele bar tem bilhar, mesmo que é uma mesa um pouco distante, tem. Não pode, tá? Mesmo que acompanhado, não pode levar a criança ou adolescente, mesmo com os pais, né? Para ambiente que explora bilhar, que explora sinuca. Quer levar para um bar, leva para outro, tá? Enfim, e no barzinho e no restaurante tem que ter uma placa constando, um aviso constando, uma advertência sobre essa proibição, certo? O descumprimento dessa obrigação é infração administrativa, tá? Não é crime, mas está no artigo lá 258, beleza? Vamos ler o artigo. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, só uma pausa. Por que isso, né? Opção, tá? Opção política do nosso legislador. Ou por causa de jogos, assim entendidas que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e permanência de criança e adolescente no local, afixando o aviso para orientação do público. Então, se os pais não sabiam, chegam lá com o filho no restaurante, que é aberto, assim, no barzinho que é aberto e tem sinuca. Quando ele chegar, ele tem que ter um aviso visível para ele, e ele vai e não entra, pega o filho dele e vai embora, né? Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe essa lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo, multa de 3 a 20 salários de referência. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária pode fechar o estabelecimento por até 15 dias, beleza? Então, ó, não permite. Chegou lá o dono do restaurante, o empresário, o dono do barzinho tem que dizer, não pode, desculpe senhor, tal, você não pode ficar aqui com uma criança que é um estabelecimento que explora sinuca, que explora bilhar ou que explora aposta, mesmo que de maneira eventual. E a regulamentação, por favor, se retire. É isso aí, é vida que segue. Artigo 81. Esse inciso do artigo 81, ele é muito importante para a tua prova, tá? A gente vai já ler ele. Que é a venda de arma, venda de munição, venda de explosivo para criança e adolescente, né? Que é visto como crime. Esse inciso aqui, 2 e 3, ó, venda para criança e adolescente de bebida alcoólica, coisa que pode causar dependência e também é tipificado pelo ECA, tá? Enfim, o 4 é fogo de artifício, o 5 é revistas, o 6 bilhetes lotéricos. Vamos ver devagarzinho aqui que eu fui me empolgando, né, mostrando os incisos. Artigo 81. É proibida a criança ou a venda à criança ou adolescente de, inciso 1, primeiro, armas, munições e explosivos. Então, é definido pelo ECA como crime, lá no artigo 242, tá? Incisos 2 e 3. É proibida a venda à criança ou adolescente de bebidas alcoólicas e produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. Ou seja,
Também é proibido vender a criança ou adolescente bebida alcoólica ou produto que causa dependência, tá? Você tem que ver que a gente não está falando das substâncias entorpecentes que são classificadas como drogas, porque a venda dessas substâncias é crime do artigo 243, independente de quem seja o comprador, tá? Aqui a gente está falando de substâncias que são legalizadas, mas que podem causar dependência física ou psíquica por utilização indevida, tá bom? Inciso 4. É proibida a venda à criança ou adolescente de fogos de estampido e artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, é incapaz de provocar qualquer dano físico, em caso de utilização indevida. A bombinha, né? Então, de São João. O traque, né? Que a gente chamava de traque. Então, é proibido vender fogo de artifício para criança e adolescente. E essa proibição não alcança os traques de reduzido potencial, né? Então, os estalinhos de São João, o traque, a bombinha, isso não é proibido. O descumprimento disso aqui é crime também, tá? Tá no artigo 244, beleza? Revistas e publicações aqui alude o artigo 78 e bilhetes lotéricos equivalentes, beleza? Artigo 242. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Reclusão de 3 a 6 anos, né? Diante da proibição do artigo 81, inciso 1º. Artigo 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que de forma gratuita ou de qualquer forma, a criança ou adolescente bebida alcoólica ou sem justa causa, outro produto cujo componente possa causar dependência física ou psíquica, detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Atento a isso. Artigo 244. Vender, fornecer, ainda que de forma gratuita ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente fogos de artifício ou estampido de artifício, exceto aqueles pelo seu reduzido potencial seja incapaz de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, tranquilo, né? Te trouxe o artigo, te trouxe a tipificação criminal dele diante do descumprimento. Artigo 82. Aqui a gente vai falar da proibição de hospedagem de criança, adolescente, enfim, sem acompanhamento dos pais, né? A inobservância dessa regra aqui é infração administrativa do artigo 250, que está logo aqui abaixo. Vamos lá. Artigo 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Eu já viajei com minha filha pequena, tenho uma filha de neném, algumas vezes e normalmente, quase sempre, nos hotéis me pedem o documento de identificação dela, mesmo vendo que ela está me chamando de papai, de mamãe, né, minha esposa. Eles pedem o documento de identificação dela. Uma vez em um hotel não me pediram, acho que foi no Maranhão, onde é que foi, não sei mais onde é que foi. Não me pediram, tá? Mas eu cheguei logo mostrando, né? Não me pediram, anotei que eu ia conseguir fazer o check-in sem me pedirem, eu fui lá e mostrei, só tem aqui o documento da criança e tal. Aí a moça disse, não, tudo bem, tá aqui, olhou, conferiu, mas tem que ter, tá? É obrigação, tem que ter. Enfim, artigo 250 é o descumprimento disso aqui e é a infração administrativa. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado pelos pais ou responsável ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária em hotel, pensão, motel ou congênere. Pena, multa, tá? Aqui ficou bem aberto, né? E não definiu o salário de referência, então meio cruel, mas também meio errado, né? Em caso de reincidência sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária pode determinar o fechamento por até 15 dias. Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será fechado de maneira definitiva e terá sua licença cassada. Então, aqui é um pouco mais grave, até pela situação, né, de hospedagem de criança e adolescente, já que pode ser algum tipo de exploração sexual ou coisa do tipo. Então, o estabelecimento não pediu, né, não viu autorização, hospedou a criança. Se detectou, o juiz foi lá e deu a pena de multa. O estabelecimento reincidiu. Se foi em menos de 30 dias, a critério da autoridade judiciária, né, que já deixou bem fechado, se comprovada a reincidência em período de menos de 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada, tá? Quando a reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento, se entende que ela deve,
tá? Que é um poder dever. Mas aqui, no parágrafo 2º já foi bem direto, né? Nem deu essa margem aí em tese para o magistrado. Já disse, se comprovar a reincidência em período inferior a 30 dias, o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada, né? Essa é uma proteção bem ampla, uma proteção bem segura, né? Continuando, a gente vai finalizar, tá? Falando da autorização para viajar, prevista nos artigos 83 e 84. Também tem outro slide que deve estar o 85, que são 3 artigos. E aqui a leitura simples do artigo é suficiente, mas ela é necessária. Então não vou nem deixar em pausa, tá? Eu vou ler com você. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. A autorização não se exige quando trata-se de comarca contígua à da residência da criança ou adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. A autorização não será exigida quando a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado do ascendente, colateral maior até o 3º grau, comprovado com documentos do parentesco. Acompanhado de pessoa maior, especialmente autorizada pelo pai e mãe responsável, e a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos, né? Já dá autorização que os pais pedem para não ficar sempre tendo que emitir a cada deslocamento da criança. Normalmente aqui são pais separados. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhada de ambos os pais ou responsáveis, ou viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de documento com assinatura reconhecida. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional pode sair em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Tá? Aqui é para evitar, né? Ou tentar evitar, pelo menos diminuir o tráfico internacional de pessoas. Por fim, essa desobediência sobre as regras de viagem de criança e adolescente importam em infração administrativa previstas no artigo 251. Aqui a doutrina critica, e eu vou no mesmo sentido, que deveria ser tratado como um crime, não como infração administrativa. Enfim. Transportar criança ou adolescente por qualquer meio, com inobservância do disposto do artigo 83, 84 e 85, pena de multa de 3 a 20 salários de referência e aplica o dobro em caso de reincidência. Então pegou um pouco leve aqui, mas nós finalizamos a prevenção e a prevenção especial. Espero que você tenha gostado, mas que principalmente você tenha aprendido.